Olá, tudo bem? Eu me chamo Vânia Adão, sou professora de costura criativa aqui no canal Descomplica Criativa e hoje eu vim aqui para trazer um projeto super legal e fácil para você fazer nesse final de ano, seja para você presentear ou para você fazer para vender aí no seu ateliê. Esse porta-panetone, super fácil e prático para fazer, tá bom? Ele tem várias versões que você pode fazer, coloridos, a forma que você pode montar ele é super fácil. E aqui no vídeo eu ensino passo a passo com todas as técnicas necessárias para você fazer esse projeto legal aqui e vender ou presentear aí no seu ateliê, tá bom? Mas antes da gente iniciar esse vídeo, é muito importante que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e dicas que a gente colocar aqui no nosso canal no YouTube. Tá? Então não deixe de se inscrever, não deixe de seguir. Se você tiver dúvidas, fique à vontade para escrever lá nas mensagens, nos comentários que a gente vai tirar a sua dúvida, tá bom? Um bom vídeo para vocês e Deus te abençoe. Ó, vou mostrar para vocês agora como que vocês vão fazer o molde dessa parte de cima do fecho do porta-panetone. Aqui eu fiz um quadrado de 30 por 30 no meu craft, tá? Vocês vão fazer aí, se vocês já tiver uma cartolina, vocês vão riscar 30 por 30. Então aqui eu já fiz um risco, porque aqui o meu papel tá desigual, então eu fiz um risco aqui para iniciar. E a partir desse risco a gente faz as outras marcações para ficar um quadrado perfeito de 30 por 30, certo? Feito isso, nós vamos lá na parte superior e nós vamos marcar 10 centímetros para baixo, tá? Vamos fazer uma marcação de 10 centímetros para baixo. Tanto faz o lado, tá bom? Tanto faz se você fizer a marcação aqui, tanto faz se você fizer a marcação aqui. Eu vou iniciar aqui em cima, que é essa parte que nós vamos fazer agora da nossa marcação, que é o redondinho, onde vai ficar a orelhinha quando a gente for fazer a dobra, tá? Então, ó, daqui pra lá, a gente fez uma marcação, então, daqui pra cá de 10 centímetros. E nós vamos marcar o centro desse nosso 30 centímetros aqui, que é de 15 centímetros. Então, vou colocar minha régua aqui, novamente, e vou fazer uma marcação exatamente aqui nos 15 centímetros. Dos 15 centímetros pra lá, nós vamos marcar 4 centímetros, tá? Então, dos 15 centímetros pra cá, nós vamos marcar do meio para lá 15, nós vamos marcar 4. E do meio para lá também nós vamos fazer uma marcação de 4. Vânia, como assim? Que marcação é essa que você está fazendo? Essa minha régua aqui que eu estou utilizando, que é a régua de patchwork, cada centímetro aqui, ó, cada pedacinho desse, cada espaço é 1 centímetro. Então, essa minha régua, ela tem 15 de largura por 60. Então, ela facilita muito na hora que a gente for fazer a marcação, seja no tecido, seja no papel, então ela ajuda bastante. Então, aqui, ó, essa marcação central que eu fiz, daqui pra lá, nós vamos marcar 4 centímetros. E daqui, do meio pra lá, também vamos marcar 4 centímetros. Essa distância daqui pra baixo são 10 centímetros, tá? E daqui pra cá é a sobra, que é 20 centímetros. Por que 20 centímetros? Porque meu quadrado é 30 por 30. Então, ó, daqui pra baixo tem 10 centímetros e daqui pra cá tem 20. E a gente faz a marcação central, pra lá 4 centímetros e pra cá 4 centímetros. Agora, é a parte mais fácil. Você vai unir esse ponto aqui com esse ponto aqui, ó, tá? Que é o bico. Então, a gente vai unir esses pontos, tá? Então, vou vir com a minha régua, vou colocar lá no meu ponto A e no ponto B, e nós vamos unir ponto A com ponto B. Vamos lá no outro ponto e vamos fazer a mesma coisa, ponto A e ponto B, tá? É importante que você faça exatamente essas marcações para você não se perder e para ficar simétrico, né? Esse nosso molde, para um lado não ficar maior ou diferente do outro. Então, tem que ter uma simetria perfeita aí. Então, agora eu vou utilizar essa minha régua de canto, tá? De curvas. Então, ó, essa minha régua aqui, ela tem a reguinha de canto metrado de uma ponta e 4 raios diferentes, tá? Nas pontas aqui. Então, o raio que eu vou utilizar aqui nessa ponta é o de 5 centímetros, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou igualar ele lá em cima. Vamos ao de 4, gente, que eu acho que o de 4 vai ficar melhor. Deixa eu ver qual que eu usei aqui. Se foi o de 4 ou se foi o de 4. Então, nós vamos usar o de 4 centímetros. Então, eu vou fazer o que para fazer essa curva? Eu vou deixar ele paralelo aqui, perfeito, na minha linha que eu fiz nessa lateral e com a minha linha aqui de cima para fazer a curva perfeita, ó. Então, eu venho, coloco ele aqui, aí sim eu venho fazendo a minha curva. Viro, posiciono ele do outro lado e faço a mesma coisa.
Olha lá, mesma coisa. Então, aqui eu já tenho o molde perfeito do meu projeto que eu vou fazer agora do porta-panetone. Então, ó, vamos recapitular essa parte. Então, aqui nós fizemos um quadrado de 30 por 30, fizemos uma marcação de 10 centímetros para baixo, fizemos uma marcação central, onde marcamos 4 centímetros para lá e 4 centímetros para cá, e do ponto A, nós igualamos com o ponto B. E só, gente, esse é o molde que nós vamos utilizar, tá bom? Agora vamos para a montagem. Agora nós vamos iniciar o nosso passo a passo. É muito importante que você preste atenção em cada detalhe que eu for dar aqui para você, tá bom? Que é importante para você fazer o processo completo e na hora do acabamento ficar perfeito. Então vamos lá. Aqui eu já cortei o meu molde, tá? Aqui eu fiz de duas cores. Lá, como vocês viram no vídeo, eu quis colocar duas cores, né? Uma na parte de dentro, que é a mesma cor do meu forro, e uma outra na parte de fora. Mas isso é opcional, você que vai decidir na hora que for fazer a montagem e os cortes, tá bom? Aqui nessa parte também eu vou utilizar duas estampas de tecido, uma xadrezinha e uma listrada. Então, primeiro vamos começar por essa parte aqui, tá? Nós vamos colocar frente com frente do nosso tecido. Para quem não sabe o que é frente com frente, é a estampa do seu tecido beijando a outra estampa do seu tecido, tá? Então, vamos lá. Aqui ele tem duas partes, tá? Vocês vão cortar duas vezes, no caso seriam 4 ao total. Então, seria 2 vezes no tecido de preferência ou 2 vezes no outro tecido. Se você quiser cortar tudo igual, aí seriam 4 partes iguais, tá bom? Para você fazer essa parte de cima. Então, agora eu vou colocar uma parte dessa com uma parte dessa daqui, uma de frente com a outra, tá? E com a outra parte a mesma coisa, frente com frente. Olha lá, estampa com estampa. Fiz isso, vou alfinetar todinha essa minha parte. E aqui, ó, onde tá o triângulo maior dessa parte, aqui nós não vamos costurar, tá bom? Então, essa parte aqui a gente não costura. Nós vamos passar na volta toda, deixando apenas essa parte sem costurar. Então, vamos lá. Nessa parte aqui eu já fiz minha costura. E qual é a margem que você vai utilizar para fazer essa costura aqui? É a margem de pé de máquina. O que isso significa? Significa que o seu pezinho, o calcador aqui da sua máquina, tem que ficar rente ao seu tecido, tá? Então, você vai passar um pezinho de máquina nessa volta toda. Lembrando que é muito importante você fazer os retrocessos nas partes onde vai ficar com abertura, tá? Então, nas duas partes você faça um retrocesso. Você vai repetir o mesmo processo na outra parte, ok? Então, vamos lá. Finalizada essa parte, o que eu vou fazer agora? Nessa parte onde tem curva, nós vamos utilizar ou uma tesoura de pique ou uma tesoura comum para a gente fazer pique nessa volta toda, tá? Que é importante. Inclusive, nessa parte onde tem um encontro, né? Que fica uma parte aqui em Vzinho. Então, nós vamos primeiro fazer nessa parte que tem um V, um pique. Vou pegar uma tesoura melhor. E nós vamos chegar até próximo à costura. Quem tiver uma tesoura de picotar, pode utilizar. Mas eu gosto muito do efeito que o pique mesmo faz no material, tá? A tesoura de picotar, ela acaba tirando a estrutura da nossa peça. O que seria essa estrutura? Essa parte da curva que sobra, né? Onde nós deixamos essa margem, ela serve como um estruturador para minha peça. Então, se eu tirar ele totalmente, a gente acaba perdendo essa estrutura. Por isso que eu gosto de fazer os piques, tá bom? Tenha cautela na hora de fazer os cortes, que vai dar super certo. Ó, fiz os piques desse lado, vou fazer do outro a mesma coisa, tá? Vou desvirar e vou rebater essa costura também com a margem de pé de máquina. Então, vou fazer um e já volto para mostrar para vocês como que vai ficar. Nessa parte de desvirar, é muito importante que você faça uma técnica que eu ensino para as minhas alunas, que é o contar din-din. O que significa isso? Quando a gente conta dinheiro, a gente não faz esse movimento.
Então, a gente vai fazer esse mesmo movimento em todos os cantinhos, ó. Aonde tá as dobras. Pra quê? Pra não ficar nenhuma sobra de tecido nessas partes aqui. Então, a gente conta din-din nessas curvas todas, tá? É importante que após você contar din-din, você vai vincar esse tecido, que é o quê? Passando a unha, pra ele permanecer no lugar, tá? Então, aqui eu venho, ó lá, conto o din-din e faço. Por que que eu tenho que fazer isso? Senão, ó, quando a gente for fazer a costura, ele vai ficar com essa dobra para dentro, tá vendo, ó? Então, pode ser que essa parte da curva aqui fica para dentro e aí o molde ele acaba saindo da modelagem dele original, né? Então, a gente sempre tem que colocar ele certinho aqui, ó, para quando a gente for passar a costura, ele ficar perfeito assim, ó, tá vendo? Sem nenhuma parte aqui com dobrinha. A gente consegue visualizar aqui a costura, né? Pelo menos uma parte dela que a gente fez. Então, aqui, ó, essa parte eu já pespontei, né? Passei uma costura com um ponto um pouco mais largo para deixar um designer diferente, ok? Agora, nós vamos passar uma costurinha nessa volta toda novamente. Preparadas as duas partes, agora nós vamos reservar essas duas partes e vamos para o corpo da nossa porta-panetone. Então, aqui, ó, nós vamos cortar um tecido, aqui eu tô utilizando um jeans, tá? E uma manta de gramatura 100, que é uma R2, tá bom? Uma gramatura mais fina, para ela conseguir dar uma estrutura legal e não ficar tão grosso na nossa peça. Então, aqui é uma R2 de 100, tá bom? A gramatura um pouquinho mais fina. E aqui o meu tecido, eu tô utilizando exatamente 52 centímetros por 29 centímetros, tá bom? Que é a medida desse meu tecido. E aqui eu gosto de fazer um quilt chamado Quilt Crazy, que ele não tem um padrão correto para você quiltar. A gente só vai quiltando aleatoriamente para ele ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Eu gosto muito dessa forma que fica esse quilt e ele dá uma estrutura legal para nossa peça também. Então, vamos iniciar. E assim ficou o nosso quilt. Olha como que ele fica no direito e olha como que ele fica no avesso. Fica muito perfeito. Eu gosto muito desse tipo de quilt, né? De estruturação, porque o quilt, se você não sabe, ele também é uma estruturação. Então, eu gosto bastante desse tipo de quilt, que ele ajuda a estruturar bem a nossa peça. E dá um design bem bonito também. Então, quanto mais bagunçado você fizer, mais bonito ele fica, tá bom? Então, agora o que você vai fazer? Você vai refilar pra mim toda essa parte, tá? Que sobrou da manta e conferir se ficou exatamente a medida ainda de 52 por 29. Então, não se esqueça disso. Se você tem dificuldade de manter o tecido no mesmo padrão, faça primeiro ele num pedaço maior e depois você refila ele no tamanho correto, que é o de 29 por 52 centímetros, ok? Vou refilar e já mostro pra vocês. Ó, voltamos. Eu já quiltei aqui e já fiz também, já refilei o meu tecido exatamente no tamanho que eu preciso, que é de 29 centímetros por 52, tá? Então, agora o que nós vamos fazer com esse material? Nós vamos dobrar ele, tá? Que seria jeans com jeans, frente com frente. E nós vamos passar uma costura nas duas laterais. É importantíssimo que você preste atenção nessa parte aqui, ó, para que ele não dobre, tá? Porque como ele já está quiltado, a tendência desse tecido é levantar. Então, como a gente vai precisar dessa parte bem certinha, então sempre mantenha ele aqui perfeito. Se você tiver dificuldade de colocar aqui, o que eu te oriento a colocar? Os clips. Esses tipos de clips, tá vendo, ó? É ideal você colocar
para ele não sair. Ou, se você tiver o alfinete, você pode também colocar o alfinete. Então, aqui eu vou colocar esses clipes para eles não saírem do lugar, tá bom? E vou fazer isso até chegar aqui na parte final. E agora eu vou passar uma costura de pé de máquina nessas minhas duas laterais aqui, tá bom? Só nas laterais. Na parte superior, onde está a abertura, nós não vamos costurar, apenas nas laterais. Feita essa costura, então agora o que eu vou fazer? A gente vai fazer o processo de caixinha de leite já. Então aqui a gente tem uma costura e aqui nós não temos. Então da costura para lá, a gente vai colocar a marcação em cima, como se a gente estivesse iniciando a medida em cima da costura. Então nós vamos colocar a nossa régua e medir exatamente ela para lá. Então vamos medir da linha da costura para lá 7 centímetros. E dessa marcação aqui, que não tem dobra, para cima 7. E já venho mostrar para vocês como vocês vão fazer isso. Então, aqui, olha lá, ó, nós vamos iniciar. Deixa eu colocar até nesse lado aqui que tá com a linha vermelha, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês conseguirem enxergar. Então, aqui eu marco 7 centímetros a partir da minha costura, tá? Não é a partir da margem do tecido, tá? É a partir da margem da costura. Vou marcar 7 centímetros. E na parte de baixo eu marco normalmente 7 centímetros, porque não tem costura, tá bom? É para essa caixinha ficar perfeita. Por que que a gente marca a partir da linha da costura e não a partir da margem do tecido? Porque o tecido, às vezes, dá uma diferença de pé de máquina, né? Então, para essa diferença não surgir e ficar desproporcional um tamanho do outro, nós fazemos assim. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz uma marcação da minha linha de costura para cá, 7 centímetros, e dessa minha base aqui para cima, 7 centímetros. Então, aqui, ó, se eu for olhar, tirando essa dobra, ele tem um quadradinho de 7 por 7 centímetros, tá bom? E fiz uma risca, que é da ponta até a outra ponta. Para que eu fiz essa marcação? Para quando eu for desdobrar, ou quando eu for dobrar aqui para fazer minha caixinha de leite, ele vai me dar o padrão exato que está correto essa caixinha. Se um lado estiver desproporcional do outro, é porque alguma coisa de errado tem. Então, eu vou mostrar para vocês, vou fazer do outro lado a marcação, para vocês entenderem esse processo, ok? E aí que está o pulo do gato, tá? Você fazendo essa marcação perfeita em cima da linha da costura, quando você faz essa do outro lado, vai dar super certo. Por quê? Porque uma está batendo com a outra. Então, se um tecido tem, às vezes, uma diferença ali na margem, que pode acontecer, seja por diferença de manta ou por diferença de tamanho de tecido, ela vai tirar todo esse padrão, tá? Então, aqui, ó lá, eu fiz uma marcação desse e desse lado. Então, quando eu for fazer isso aqui, ó, com a minha caixinha de leite, olha lá o que acontece. Aqui na lateral, ela vai ficar com a marcação perfeita. E aqui nas laterais, ó, seria como se fosse onde tivesse a dobra. Então, ele vai ficar perfeito essa costura, tá vendo? Tanto aqui, tanto aqui. Então, se os biquinhos se encontraram e aqui tá uma linha perfeita, ó, ali dentro do triângulo, é porque está exatamente correto a sua caixinha de leite. Então, sempre faça essa marcação para você tirar as suas dúvidas aí se tá perfeito ou não a sua caixinha. Então, se ele fez esse triângulo, é porque tá perfeito. Então, nós vamos fazer isso nas duas pontas e vamos passar uma costura exatamente em cima dessa linha aqui, tá bom? Outra dúvida, às vezes, que o aluno tem é se essa risca central, ela vem nesse biquinho aqui ou vem no biquinho da costura. Vem sempre no biquinho da costura, tá bom? Porque a gente tá fazendo a medida a partir da linha da costura e não a partir, né,
da margem do tecido. Então, se a gente estivesse fazendo da margem do tecido, sim, aí sim eu colocaria aqui. Mas como eu não estou fazendo na margem, e sim, em cima da linha que eu costurei, então a margenzinha vai até o biquinho da onde está a costura. Então, vai vir aqui da costura até a outra ponta, tá bom? Então, agora vamos costurar. Então, agora eu vou vir, vou dobrar ele aqui, olha lá. Meus dois lados estão perfeitos. Aqui, se você quiser dar um pique na pontinha, para ela abrir aqui essa costura, pode. Aí você faz assim, ó, para abrir essa costura bonita e ficar perfeito o acabamento, tá? Se você quiser fazer isso, fique à vontade. Se você não quiser, você vai deitar essa costura para um lado. Então, aqui eu vou vir agora em cima da minha risquinha, ó, que tá perfeita, e vou fazer o retrocesso no início, no meio e no fim. Aqui nessa parte, eu gosto sempre de vincar bem aonde tá as pontinhas, os encontros da caixinha do fundo aqui, ó. Então, eu gosto sempre de vir aqui com a minha mãozinha mesmo, ó, e fazer um vinco aqui nessa parte. Então, aqui, ó, a gente já estruturou, essa parte a gente não corta, porque ele vai virar um estruturador pro fundo da nossa peça. Então, nós vamos manter essa caixinha de leite aqui, nós não vamos cortar. Por isso que a gente fez esse tipo de marcação, para ficar perfeito e nós não cortarmos e ele ficar aqui como estrutura. Então, agora eu vou vir, ó, e vou desvirar essa minha peça. Olha lá, desvirei minha peça, vou lá no fundo, vou ver se tá perfeita. E lá dentro ela fica desse jeito, tá vendo? Porque ela vai virar um estruturador para nossa peça lá no fundo. E aqui ela vai ficar perfeita a nossa caixinha de leite, ó, dessa forma. Então agora nós vamos pegar esses dois processos aqui que nós fizemos lá no início, tá? E você vai escolher qual estampa que você vai deixar aí para ficar por cima. Então, se eu quero essa estampa aqui por cima, então ela vai beijar o seu tecido. Então, seria essa estampa de frente com a estampa. Eu quero essa daqui. Então, seria esse tecido junto com a sua estampa, tá? Então, pra gente colocar aqui ela, você pode usar ou essa parte aqui como uma parte central, ou você fazer os meios aqui, tá bom? Eu gosto de utilizar exatamente essa parte da costura como centro. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o meio da minha peça. Vou colocar lá pontinha com pontinha do meu tecido, do meu material, e vou fazer ou um pique ou uma marcação com giz, caneta, o que você preferir. E aqui eu vou utilizar, ó, a parte desse vermelho para dentro, tá? Eu vou utilizar o xadrezinhos para dentro, porque eu quero que fique como se fosse uma coisa só, porque o meu forro também é de xadrez. Então, eu vou vir aqui, vou alfinetar ele, ou vou colocar aqui, pode abrir a costura, que é importantíssima, e vou colocar meio com meio aqui. Fiz meio com meio aqui, vou nessa outra parte aqui, ponho um alfinete, que eu gosto de colocar um alfinete, e vou na outra parte aqui também e vou colocar um alfinete, tá? Coloquei um alfinete nessa parte, vou fazer o mesmo processo no outro. Também vou fazer um pique central. E vou também colocar ele lá no meio, que é da costura, lá, ó, da onde tá a costura. Então, eu venho e vou colocar a minha estampa com a minha estampa. Eu vou abrir a minha costura aqui, que eu gosto que essa costura fique aberta, para não ficar com uma camada muito grossa na hora que a gente for costurar. E vou colocar aqui, ó, pontinha com pontinha. De um lado, vou alfinetar. Vou lá do outro lado e vou encontrar também ela aqui. Vai ficar perfeito esse encontro. Ela vai ficar desse jeito aqui. E aqui eu vou passar um pesponto para segurar essa parte. Então, vou vir na máquina e vou passar um pesponto nessa volta toda. Tome cuidado na hora que você for encontrar aqui, ó, para esse tecido, na hora que você for pespontar, ele não dobrar. Então, por isso que é importante você iniciar ou a costura aqui, ou você passar uma costurinha só nessa ponta para essa pontinha não desvirar. Então, vamos lá. Fiz o pesponto nessa volta toda para segurar essa minha parte aqui. E agora eu vou tirar meus alfinetes e vou passar. Olha lá, já ficou perfeito já. Só pra gente fazer depois a marcação perfeita aqui, tá bom? A amarração. Então aqui, ó, eu já vou fazer isso e vou deixar ele pronto, aqui essa parte. Então agora nós vamos lá pro forro.
O forro, a medida do nosso forro aqui é exatamente 29 centímetros, que é a medida ali da lateral do nosso tecido, né? Por 27. Então, eu vou vir aqui na parte dos 27 e vou passar uma costura nas laterais, no fundo e na outra ponta. Aqui nós vamos repetir quase o mesmo processo da estrutura da parte de fora, né? O principal, o corpo do nosso porta-panetone. Então, aqui nós vamos passar uma costurinha nessa volta toda e também vamos repetir o processo da caixinha de leite. Então, eu vou passar primeiro essa costura e já mostro pra vocês como que vai ficar. Aqui, ó, eu já costurei toda a ponta. Então, eu costurei aqui, aqui e aqui. Deixei uma abertura, aonde tem a medida de 29 centímetros, né? Deixei a abertura pra gente encaixar naquela parte da bolsa, que seria a parte certa e correta do nosso tecido. Aqui, ó, eu não deixei, mas o certo é a gente deixar uma abertura aqui nessa parte do fundo, tá bom? Então, ó, vou fazer uma marcação aqui para vocês terem mais ou menos uma noção de quanto que vocês vão deixar aberto. Então, aqui, ó, eu vou deixar exatamente essa quantidade aqui no fundo, sem costurar, que é daqui até aqui. Por que nós vamos deixar sem costurar essa parte? Porque é por aqui que nós vamos desvirar o nosso tecido. Então, é importante que essa parte esteja aberta, tá? E outra coisa muito importante para esse tecido não desmanchar, é importante você fazer um retrocesso bem nessa parte aqui para que não desmanche esse tecido, ok? Ó, vamos já partir para a parte da caixinha de leite, que aí eu já faço o retrocesso aqui e a gente já faz também a outra parte para finalizar já ela inteira, tá bom? Então, aqui, ó, eu não vou deixar de fazer aqui o retrocesso depois. Aqui nós vamos fazer a caixinha de leite. Aqui é o mesmo processo que nós repetimos lá na outra, nós vamos repetir aqui. Só que a diferença é que aqui agora nós temos duas costuras. Nós temos uma costura aqui e uma costura aqui. Lá na outra parte a gente não tinha costura de baixo, então a gente não tinha uma margem para a gente seguir de base para fazer a medida. Então agora aqui nós vamos fazer a caixinha de leite dentro dessa marcação que nós temos. Então, a partir da costura daqui e a partir da costura daqui, nós contamos 7 por 7, tá bom? Então, aqui eu já fiz até um quadradinho, ó, que eu marquei da minha costura para lá 7 centímetros, da minha costura para lá 7 centímetros. E fiz também a marcação central aqui do biquinho para ficar perfeito. Nesse biquinho aqui, ó, como assim todos os outros encontros, eu gosto sempre de fazer um retrocesso e sair, um retrocesso e sair, para ficar bem reforçada essa ponta. Então, nós vamos fazer um pique aqui nessa pontinha, para que fique bem reforçado. Por isso que a gente faz aqui o retrocesso. A gente faz para, vocês vão entender por que a gente faz esse pique aqui na pontinha, bem na ponta, tá bom? A gente não tira nada de excesso, a gente faz um pique, para quando a gente for fazer a caixinha de leite, elas vão se abrir e fica muito melhor para a gente conseguir fazer o acabamento, tá bom? Então, vou fazer aqui de um lado e do outro e vou mostrar para vocês como que funciona. Então, aqui agora, lá, vou fazer o pique assim, tá? A gente não tira esse excesso, a gente só faz o pique. Por isso que é importante nós colocarmos aí. Então, eu vou reforçar aqui as costurinhas e já vou fazer a caixinha do outro lado também. Certo? Como que vai ficar essa parte aqui. Olha lá. Quando eu faço o pique, olha lá. E quando eu venho aqui na ponta, olha só o que a pontinha faz, que perfeito. Uma ponta vai para lá e outra ponta vai para cá. Então, isso facilita muito quando a gente tem duas costuras. Por isso que é importante a gente fazer um retrocesso na ponta, para que essa costura fique perfeita. Então, um lado automaticamente vai para lá e um outro para cá. Tá vendo? Ó? Aí ele fica desse jeito aqui na pontinha. Então, a gente vai fazer isso nas duas pontas, fazer a costurinha e já vir aqui para fazer o acabamento. E aqui nessa parte, da mesma forma que nós não tiramos a parte lá de dentro, também não vamos tirar essa parte aqui.
porque mesmo assim ela também vai servir para ajudar na estrutura da parte do fundo da nossa bolsinha, tá bom? Então aqui, ó, eu vou manter ele nessa posição, tá bom? De avesso, e nós vamos colocar essa parte de dentro. Então aqui eu gosto de colocar eles assim, ó, pra gente encaixar um no outro. Então eu vou vir aqui e vou encaixar um dentro do outro. E aqui, qual que vai ser a importância agora, a minha importância com esse meu tecido? Nós vamos colocar costura com costura. O que que isso significa? Sabe essa dobrinha que a gente fez aqui, ó, na parte de dentro da manta? Nós vamos colocar ela costura com costura aqui. Então, vamos vir e colocar acabamento com acabamento. E vamos colocar aqui um clipe ou um alfinete. Do outro lado, a mesma coisa. Nós vamos colocar aqui acabamento com acabamento. E também vamos clipar ou alfinetar, tá? Feito isso, venho, coloco aqui. E agora eu venho só encaixando e moldando ele, porque como ele já está exatamente na medida que eu já tenho aqui do meu próprio material, fica muito mais prático para eu fechar. E aqui eu vou fechar ele inteirinho, tá bom? Então, eu vou vir aqui com margenzinha de pé de máquina, que é importante, tá bom? E vou fechar essa volta toda. Então, olha lá, ele fica perfeito, tudo se encaixa. Eu só coloquei os pontos centrais porque aqui ele fica todo esticadinho, tá bom? Então, agora nós vamos passar uma costura de pé de máquina aqui para fechar e finalizar essa nossa peça. Confere sempre antes para ver se está tudo certinho antes de você desvirar. E agora, onde você deixou a abertura lá, ó, sem costurar, nós vamos desvirar esse nosso tecido. Então, com todo cuidado, você vai desvirar esse tecido. Não estica, porque o tamanho que a gente deixa aqui é exatamente um tamanho bom para a gente conseguir desvirar essa peça por todo, tá? E aqui, ó, eu gosto de desvirar ele por inteiro. Desvirei aqui, agora eu também desviro ele para rebater todinha essa minha costura aqui, ó, para ficar melhor. A gente costura ele pra gente rebater. Então, eu vou vir, ó, e vou colocar o meu forro aqui para baixo, puxando ele todinho, ó. Que ele é a única parte que tá solta. Então, pra gente dar o acabamento perfeito aqui nessa parte de dentro, é necessário que a gente faça isso, tá bom? Aqui eu já vou finalizando, tirando o que sobrou aqui do meu tecido. Das linhas, no caso, né? E esse aqui é o avesso do meu tecido, onde nós vamos rebater a nossa costura. Então, eu gosto de colocar ele sempre assim, ó. Porque assim eu consigo visualizar perfeitamente essa costura. Então, agora eu vou vir com o acabamento. Vou colocar ele aqui e vou rebater na volta toda, tá bom? Não precisa dar retrocesso no início, somente no final. Finalizada, a gente tira os excessos. E aqui eu gosto sempre de utilizar o isqueiro para selar tudo, tá? Todas essas pontinhas que ficarem para fora, eu gosto de selar elas, assim elas não vão desfazer, não vão desmontar, né? Então aqui já preparei, e aqui o fundo você pode passar ou uma costurinha ou fazer um ponto invisível. Se você não sabe fazer o ponto invisível, vou deixar aqui em uma parte dos vídeos que tem um link certinho para você assistir eu explicando como que faz o passo a passo do pontinho invisível, que seria ideal para essa peça para ficar com mais capricho ainda e com o detalhe ficar perfeito, tá? Então nessa parte aqui eu vou finalizar ela com um pontinho invisível que eu vou deixar aqui para vocês depois visualizar como que faz. E aqui então ele já está praticamente pronta, tá bom? Então agora aqui nós vamos desvirar a nossa peça. Vamos colocar lá certinho as partes dos fundos para ver se tá perfeito. Tira os fiozinhos que ficaram. Que é importante que esses fios saiam. E olha só como fica perfeito o nosso casezinho aí pra gente colocar o nosso panetone, seja para presentear. Vocês podem fazer um nó ou dois. Aqui eu gosto de fazer dois pro lacinho ficar bem forte e resistente aqui, bem fechadinho, ó.
Olha só que gracinha que fica esse nosso casê de porta panetone. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é muito importante, esse vídeo foi feito com muito carinho, com muito amor e dedicação para vocês, e que Deus abençoe até o próximo vídeo, e até mais!